Boa noite, amigos. Com alegria que aqui estou novamente, mesmo de uma forma virtual, mas o sentimento é o mesmo, aguardando de uma forma até ansiosa o período em que retornaremos ao convívio presencial, né? Nas palestras, no contato em que tínhamos antes. Mas a alegria é a mesma em poder socializar a mensagem espírita a todos aqueles que têm interesse em conhecê-la. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tema Há muitas moradas na casa de meu pai. Então nós não poderíamos iniciar esta conversa sem antes ter como base para orientação da nossa noite de hoje os princípios básicos da doutrina espírita. E os mesmos são a existência de Deus. A doutrina espírita acredita na existência de Deus, que é a origem de tudo neste universo infinito, é a inteligência suprema do universo, criadora de todas as coisas do mundo. A imortalidade da alma. Hoje há comprovação, e inclusive a gente pode perceber assim nas orientações a pré-existência e a sobrevivência dos espíritos. Somos todos espíritos criados por Deus, com um princípio inteligente, como um princípio inteligente do universo. Foi lá atrás isso tudo. A reencarnação. A reencarnação é a janelinha, a porta aberta que Deus deixa para todos nós, para que esse progresso aconteça, que nós vamos ver que nós somos submetidos ao livre-arbítrio, às livres escolhas e à evolução. Então, para que esse progresso aconteça, nós precisamos reencarnar quantas vezes forem necessárias, até o despertamento para a necessidade da prática do bem, da mensagem de Deus, da mensagem de Jesus em nossas vidas. A comunicabilidade com os espíritos. Então, Kardec utilizou dessa possibilidade, dessa comunicação com o lado espiritual, para poder fazer os estudos necessários e a comprovação que nós continuamos vivos numa dimensão espiritual. A moral espírita ela é toda baseada na moral do ensinamento de Jesus, dos evangelhos de Jesus Cristo. E, que vai ser o tema de nossa conversa de hoje, a pluralidade dos mundos habitados. Há muitas moradas na casa do Pai. E Jesus, ele nos diz a seguinte fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos o lugar. Então, João, no capítulo 14, versículos 1 e 2, ele nos dá essa orientação da fala de Jesus. Então, nós vamos nos deter em pontos aqui. Primeiro, ele fala de uma casa, um local circunscrito, alguma coisa assim. A casa de meu Pai. Então, precisamos ter consciência. Qual é a casa do Pai? Qual é a casa de Deus? Então, a gente observa, assim, segundo a orientação dos próprios espíritos superiores, que a casa de Deus é o universo. Um universo que ainda não cabe na nossa capacidade de mensurar. Para vocês terem uma ideia, só o que os telescópios materiais podem alcançar, podem comprovar para todos nós, é uma quantidade de 10 bilhões de galáxias. 10 bilhões de galáxias. Então vejam só, há uma quantidade imensa de galáxias, de planetas, de estrelas, que é para a gente começar a analisar a grandeza que é a casa do Pai. E fora equívoco nosso querermos achar que somente na Terra era privilegiada com a vida humana. Então, as moradas que ele reporta aqui, as moradas são esses diversos orbes que existem no universo. Uma quantidade, como disse para vocês, que nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos uma comprovação de quantos planetas existem, quantas galáxias existem. Então, toda uma situação de reflexão, nós temos que analisar mesmo profundamente, da grandeza de Deus. De entender, de começar a dizer assim, eu acredito em Deus, mas saber por que eu acredito. Eu preciso ter bases. Eu preciso ter bases. E Deus jamais
criaria algo para ficar na inutilidade. Tudo que existe no espaço tem uma razão de ser, tem uma ocupação, tem uma forma da ação divina agindo ali naquele momento. E Jesus, na sua grandeza, ele nos mostra assim que, ou melhor, a própria doutrina espírita nos mostra que Jesus ele é um educador. Ele veio ao planeta Terra com essa possibilidade, com essa grandeza de missão de educar. Então, quando ele mostra para a gente, deste modo não se pode de maneira nenhuma divulgar algo falso. Jesus jamais traria algo para todos nós que fosse falso, que fosse inverdades. Porque o compromisso dele é muito grande. E ele diz assim, se assim não fosse, eu teria dito. Então, dessa forma, Jesus tem um compromisso com todos nós de trazer aquilo que é verdade. Senão ele, como eu vou repetir para vocês, ele não teria, ele teria nos dito. Mas ele mostra que há muitas moradas na casa do Pai. E vou preparar-vos o lugar. Quando ele fala isso, parece assim que dá a entender que ele vai preparar um lugar e que nós sairíamos daqui para lá e pronto. Mas não, ele quer orientar para todos nós que quando ele partiu daqui, disse assim, eu irei, mas vou preparar-vos o lugar. Mas ele deixou os apóstolos com o compromisso da orientação, da educação, daquela necessidade de orientar a população dessas verdades que ele deixou para todos nós e com o propósito de nós começarmos a trabalhar essa verdade em nós. Fazermos assim, esse trabalho de reflexão, de análise de nós mesmos, de admitirmos as nossas imperfeições e de começarmos a combatê-las. Porque esse lugar que ele diz que prepara, que estaria esperando por nós, ele está falando de um processo desse entendimento e da evolução do ser. Que nós iríamos para esse lugar, mas se estivéssemos em condições morais e espirituais de lá estar. Então veja como é algo bem interessante, que a gente vai ver que todos os espíritos eles estão reencarnados nos planetas, nos locais, nos orbes, compatíveis com a sua condição. Com a sua condição moral. Então, é isso que Jesus quer mostrar para todos nós. Que nós vamos ter que trabalhar em nós, combater as nossas imperfeições, nos tornarmos seres humanos melhores e irmos para esses lugares de felicidade. E também podemos acrescentar que pode ser o estado feliz ou infeliz do espírito após a sua desencarnação. No período que ele fica no mundo espiritual, em locais de acordo com uma que ele viveu, seja de viciações, seja de dores, de sofrimento, de maldade, ou de felicidade, se eu pratiquei o bem. Então, existem locais, colônias em que os espíritos ficam nesse período em que desencarnam, que eles estão ligados da forma em que ele viveu aqui na Terra. Tá, gente? Então, vamos fazer agora uma reflexão com relação à questão do Livro dos Espíritos, na questão número 55, que Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Vejam só o questionamento de Allan Kardec. E os benfeitores respondem: sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe o primeiro, em inteligência, em bondade e em perfeição. Então, olha só. Isso é para que nós comecemos a analisar que nós que aqui estamos no planeta Terra, nós não somos privilegiados. Nós não somos os únicos neste universo. Se a gente fixar a nossa visão, o nosso entendimento para o nosso aqui, o sistema solar, existem muitos planetas e todos eles têm vidas. Já tiveram ou ainda terão. Porque existe um planejamento maior que ainda nós não entendemos, que é o planejamento de Deus. Como disse, já que Deus não cria as coisas para ficar na inutilidade, e nem criou esses planetas, essas estrelas, para que nós pudéssemos ficar admirando-as diariamente, então isso tudo tem uma razão de ser, tem uma providência que nós ainda não compreendemos. Então, há muitas moradas na casa desse Pai maior.
E nós estamos longe de ser esses seres privilegiados, em condição física, em condição humana, na forma do planeta. Não existe nada que possa dizer que nós somos únicos. Existem milhões e milhões de planetas iguais à Terra. Existem uma quantidade imensa de planetas que a própria ciência ela está comprovando. Então, não é somente a fala da doutrina espírita que vem comprovar a vivência em outros planetas. E digo mais, caros amigos, a vivência em outros planetas, que a gente vai ver daqui a pouco, em condições inferiores, iguais ou superiores, é humana. Até chegarmos a, como vamos ver, a condição de espíritos puros, que a vida é praticamente toda espiritual. Então, muito diferentes uma das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Então, em cada planeta vai existir espíritos em condições X. E nós vamos ver assim que nos mundos inferiores a existência é toda material. Se nós formos analisar, a vida nos mundos inferiores é toda material. E ainda hoje no nosso planeta a gente vê que há um apego excessivo à materialidade. Então, é essa condição do espírito ainda em atraso moral espiritual, em que ele se apega às coisas, que eles são palpáveis. E até nisso nós confundimos, em muitos momentos, que associamos a nossa felicidade à conquista de bens materiais. Então, as paixões reinam soberanas nesses mundos inferiores. As paixões são... É como acontece, nós vivemos lá do instinto, hoje estamos nas sensações, que é aquela satisfação, a descoberta do prazer para a vida, que é confundida com felicidade. Então há uma predominância das paixões nos corações humanos, que é uma ilusão. A paixão é algo assim que ela não é real, ela é um momento, ela é uma situação, e que muitas pessoas sofrem em decorrência da alimentação da paixão em suas vidas. A vida moral quase não existe nos mundos inferiores. A vida moral é uma característica da evolução de cada espírito. Então essa é uma característica dos mundos inferiores. Mas nós temos mundos intermediários, que é o bem e o mal se misturam e um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. Então o bem e o mal, eles são frequentes nesses mundos intermediários. Então ele pode haver uma predominância maior do mal, dependendo dessa condição do planeta de momento, ou uma predominância do bem. Nós vamos ver nas características do planeta Terra já essa situação. Então, nesses mundos se misturam o bem e o mal. Esses contatos que são necessários entre uns e outros, para que possamos assim irmos percebendo necessidade de mudança, de transformação, de melhoramento. Nos mundos superiores, a influência da matéria diminui de maneira que a vida é, assim por dizer, toda espiritual. Nos mundos superiores, que a gente vai ver também, é o limite que nós podemos alcançar para a nossa evolução, para o nosso crescimento moral e espiritual. E nós vamos ver assim, dentro dessas orientações que ora recebemos, que a própria espiritualidade maior, ela nos diz assim que eles não podem fazer uma classificação absoluta dos planetas. Mas eles fazem assim uma classificação relativa à condição de cada planeta e nos mostram como é a vida em cada planeta desse, em que vai orientar-nos os períodos de humanidade de cada planeta de crescimento, de evolução. E nós vamos ver assim que nos mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações humanas, são seres rudimentares, a forma humana mas sem nenhuma beleza. São aquelas formas ainda dos seres peludos, primitivos, em que eles vivem simplesmente para a sua subsistência, para as suas necessidades fisiológicas, para a procriação. Não há uma condição de afeto, não tem progresso, são seres ainda primitivos como vimos. Então os espíritos primitivos estão ainda em contato com os mais avançados para se educar. Então há também uma possibilidade.
em cada período que os planetas vão passando, chegam a um período de transformação, existem espíritos que vão reencarnando para esse contato uns com os outros, eles vão saindo da condição de seres primitivos para adquirirem conhecimentos, para darem os passos de crescimento moral e espiritual. Então eles passam um período muito grande simplesmente para a sua subsistência, para a sua necessidade. São as primeiras encarnações de espíritos, os mundos primitivos. É aquele começo para a vida de todos nós, um período em que o espírito individualiza-se, passa a ter consciência, passa a ter vontade e propósito, e inicia-se um novo momento na vida desses seres até alcançarem a luz. Nós temos também mundos de expiações e provas, que está muito relacionado ao planeta Terra. É a nossa condição. Então hoje aqui no planeta Terra a gente vê ainda que há o domínio do mal. As ações humanas ainda são muito inferiores. Haroldo Dutra Dias, ele nos diz assim que pegaram os espíritos de todas as condições inferiores e convidaram para reencarnar na Terra. Sim, mas isso é uma coisa ruim, é negativa? Não. O planeta Terra é um planeta de auxílio. Então, os espíritos que estão em condições inferiores, que estão se equivocando com relação às leis divinas, que estão praticando mal, que estão se prejudicando, eles reencarnam na Terra, porque a Terra também é um hospital. A Terra acolhe esses espíritos. A Terra também é uma escola que vai orientar, através dos ensinamentos de Jesus, esses espíritos perceberem os seus equívocos e se renovarem. Então, neste planeta ainda há a predominância das expiações, que são aqueles equívocos que cometemos em outras existências e que estão relacionadas às nossas dores e sofrimentos de momento. Então, nenhum sentimento de delicadeza ainda a gente percebe, ou benevolência. É muito interessante. Não é uma totalidade hoje, na nossa atualidade, mas a gente percebe assim que ainda há uma ausência de delicadeza, de afeto, de bondade nos nossos corações. E somente essa inspiração em Jesus, nos seus ensinamentos, é que vamos percebendo que nós precisamos nos tratar bem uns aos outros, porque somos todos irmãos. Então ainda há agressividade, muitas situações de violência. Vemos hoje as pessoas que tiram a vida do outro dizendo que amam. Então ainda não entendemos esse ensinamento de Jesus, que é o propósito. Então essa é uma condição da Terra, mas não é uma condição definitiva do planeta Terra. As dores, as misérias, os sofrimentos, eles fazem parte, porque nós ainda precisamos sentir na pele a dor da doença, a ação da doença no corpo físico, que é para percebermos o valor da saúde, para que nós assim passemos a nos cuidar mais. Às vezes nós precisamos chegar no fundo do poço triste para percebermos a alegria da vida, de viver. Então nós vamos percebendo assim que espíritos exilados também se encontram em expiação no planeta Terra. Nos períodos que encontra, como eu falei para vocês, que o planeta chega num período de transformação, vem espíritos reencarnar de outros orbes, de outros planetas na Terra, para que eles pudessem contribuir com a sua condição intelectual para dar o avanço no planeta. Então, há uma ação divina em tudo. Em tudo. As nossas vidas, as nossas reencarnações, elas não serão todas somente em um planeta. Podem acontecer, sim. Mas muitos espíritos reencarnam em um planeta, como no planeta Terra, ele evolui. E o planeta Terra ainda está numa condição de expiações e provas, mas ele tem condição de reencarnar em um outro planeta, como de regeneração, ele vai reencarnar num planeta melhor. E o planeta Terra continua de expiações e provas. Então vai depender do aproveitamento que fazemos, da oportunidade que temos, que Deus nos dá da reencarnação, para evoluirmos mais rápido. Aí nós vamos perceber também que temos mundos de regeneração, que é o segundo, o passo que o planeta Terra vai dar após esse período de expiações e provas. E hoje o planeta Terra passa por esse período de transição. Então, hoje estamos vendo as dores, sofrimentos, a pandemia que ora chega, para fazer que nós façamos essa viagem interior, analisemos como é que nós estamos vivendo.
Qual é o sentido da vida? Qual é o propósito de Deus para todos nós? Será que esse apego à materialidade é que nos vai fazer evoluir espiritualmente? Ou será que é a lei do amor que Jesus trouxe para todos nós, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, que dará essa contribuição, essa possibilidade de nós evoluirmos, nos olhando, nos trocando afeto, carinho, respeito, perdão, amor, benevolência, indulgência? Então, no mundo de regeneração, ele já é um mundo de transição entre os mundos de provas e expiações e mundos felizes. Ele está sujeito a provas ainda, mas não há mais expiações. Então, há um novo modelo de sociedade. Já não precisam aquelas dores, os sofrimentos, os cansaços desses sofrimentos. Ele está sujeito a provas. Os espíritos que reencarnam no mundo de regeneração, ele está sujeito a provas. Então, só para que a gente entenda rapidamente, o que são provas? Provas são opções do espírito para ele passar por uma situação e ele saber lidar, saber resistir, saber superar aquela dificuldade sem se deixar influenciar. As expiações, elas estão relacionadas aos nossos atos do passado, de outras encarnações, e que esses atos têm consequências. Em contrapartida, nós temos que reparar esses atos diante da justiça de Deus, tá? Os habitantes expiam, se fortalecem e se refazem das fadigas da luta. Então, é um período em que o espírito já vai estar mais descansado, já vai ter mais uma tranquilidade. O homem ainda é de carne, portanto, sujeito às vicissitudes. A alma encontra calma e repouso. Já é um mundo onde nós vamos colher as consequências dos nossos atos bons. Aqueles que estão predispostos hoje a mudança, eles têm possibilidade de reencarnar no mundo de regeneração, ou seja, no próprio planeta Terra. Então a gente percebe assim que a transformação ela acontece de uma forma planejada. Cada situação, cada orbe, como eu falei, que chega num período, como vimos, está no período primitivo, chegou num período que ele precisa mudar, os espíritos reencarnam no planeta, vem de outro planeta reencarnar naquele para contribuir com sua intelectualidade, com o seu propósito. Aí ele trabalha naquele planeta, se redime, volta para o planeta de origem. Então a transformação ela vai acontecendo com um planejamento de Deus. Se nós que aqui estamos não aceitamos as orientações dos mensageiros de Deus, que sempre estão vindo, constantemente estão vindo nos planetas, orientá-los dos propósitos de Deus para todos nós, vão acontecer situações que vão nos convidar, como o próprio propósito da pandemia. É um convite a nós refletirmos sobre nós mesmos e, consequentemente, do que precisamos fazer para sermos felizes, para contribuirmos para que o nosso mundo seja melhor. Os mundos felizes, onde o bem sobrepõe o mal. A forma corpórea é sempre humana, mas agora embelezada, aperfeiçoada e purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre, não sujeito às deteriorações. Então não vai deteriorações, desculpa. Mas, quer dizer, não vai apodrecer, não vai decompor. Já é uma condição melhor. O desenvolvimento dos corpos é rápido e quase nulo à infância. Então, esse período que é necessário aqui na Terra da infância, para que possamos educar os nossos filhos, modelar seu caráter, que tem um período mais longo, no mundo feliz ela é mais curta, porque o espírito já está numa condição moral e espiritual mais elevada. A morte, assim, é só uma transformação feliz, não é esse terror, esse temor que muitos de nós ainda sentimos, com a morte do corpo como se fosse o fim de tudo, como tudo acaba. As relações são amistosas, laços de amor e fraternidade são predominantes, e há toda uma condição muito melhor de convivência. E o mundo feliz é o antepenúltimo estágio para chegarmos aos mundos celestes ou divinos, que são as habitações dos espíritos puros. Os espíritos ficam presos às suas habitações. Os espíritos não ficam presos às suas habitações. Digamos, numa condição dos espíritos que habitam no mundo celeste, no mundo divino, eles estão ali, sim. É uma condição, é um planeta para eles. Mas eles estão ali à disposição de Deus para qualquer missão, para qualquer trabalho. Então, onde exclusivamente reina o bem, onde a vida é totalmente espiritual. Então, meus amigos, é só uma reflexão, é só um convite devido ao nosso tempo,
para que vocês busquem o maior estudo, o maior entendimento dessas vidas em outros planetas, em outros orbes. Mas antes de querermos entender a vida dos outros planetas, como estamos vendo, pessoas querendo viajar para Marte, para outros planetas, vamos entender primeiro qual é o nosso propósito aqui na Terra, qual é o sentido do planeta Terra para nossas vidas e o que precisamos fazer para que as nossas ações se tornem melhores e, consequentemente, o nosso planeta se torne um mundo melhor. Vamos refletir sobre tudo isso. A vida neste imenso universo criado por Deus. E isso precisamos admitir. Jesus nos disse, e Ele trouxe a verdade, e disse que a verdade nos libertará. Tá, caros amigos? Eu quero encerrar este momento com um poema que foi feito por João de Deus de Limeira e que sempre Alberto Almeida ele utiliza desse poema para encerrar suas palestras, que ele diz assim: quem foi que fez? E eu vou ler aqui para vocês, para que a gente se envolva nessa mensagem tão bela. E ele diz assim: quem foi que fez o sol tão vivificador e a sua luz resplandecente cheia de amor? Os trilhões de estrelas que cintilam nos céus e as nuvens vaporosas como densos véus. A mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos. Os micro-organismos em desenvolvimento e os orbes gigantescos em deferimento. O átomo e a nebulosa, a ameba e o serafim, as origens das coisas que nunca terão fim. A virtude impoluta que não se modifica. Quem foi que fez o vento, a chuva, o raio e o trovão? A primavera, o outono e também o verão. O perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar. Quem foi que fez o infravermelho e o ultravioleta? Que fez a largata surgir uma bela borboleta? O esperto gafanhoto e o formoso roxinol, surgindo à alvorada os clarões da luz do sol. Quem foi que fez as feras bravas, os ternos passarinhos, a asa dos insetos e a beleza de um ninho? Deu agilidade à incrível pulga saltitante e fez o passo lerdo e tardo do elefante. Quem foi que fez o colibri com linda sutileza, sugando o mel das flores com tanta delicadeza? O tatu escavando a cova em que se abriga e a faina inesgotável da minúscula formiga. O inquieto macaco, o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia e a engenhosa aranha tecendo a sua teia? E o instinto de conservação como bússola de orientação, guiando com acertos os irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade e um elo mais acima, a nossa humanidade. E tantos outros reinos que nos desconhecemos, sistemas de mundos que nos apercebemos, os gênios tutelares arques angelicais, os imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é esta que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter. Artista inimitável, sublime e ilimitável, me ponho de joelhos e contemplo abismado, e pergunto a mim mesma com estupefação: quem criou isso com tanta perfeição, até o perdão? Quem dá sem pedir nada e paga sem dever nada, e a tudo movimenta sem nunca se mover? Formando e transformando, criando e dirigindo, quem tem tamanho poder? Pergunto a outras vozes: quem podeis dizer? E vos peço, queridos irmãos, amigos meus. E as vozes respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Muito obrigado, amigos, uma boa noite e até a próxima.